E aí, minha gente, estou aqui de novo para mais uma das nossas aulas em digestão estratégica. Eu sei que vocês estão ansiosos, porque entre eu e vocês tinha um Zé Leandro no meio do caminho, sabe? Mas aí eu já dei um tapa assim nele e falei assim, não saia que eu também quero ter assim a presença dos meninos do GTI 3.1. Então, eu também estou aqui, já que ele estava, eu também estou aqui para dividir um pouquinho dessa aula com vocês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai falar sobre alguns conceitos mais práticos de gestão estratégica, tá? Mas antes, eu sei que vocês estão assim meio ansiosos com esse monte de matéria que nós temos nessa disciplina, mas não fiquem, tá? Lá no AVA tem 2 vídeos para vocês, tem um vídeo com as 3 primeiras unidades e com essas novas unidades que nós vamos finalizar hoje, e eu espero a participação de todos. Quando? É amanhã mesmo, lá no plantão, às 21 horas. Eu espero a participação de todo mundo, tá? A Roselita foi a semana passada, ela já está convocada. O Luiz foi na semana anterior, também já está convocado. Estou sentindo saudades do Sérgio, do Gilson, do Michel, Tenise. Então, esses estão todos também convocados, além de todos os outros alunos. Espero participação, em massa, para que a gente possa fazer assim um bate-papo sobre o que é estratégia e o que é importante em implantar uma estratégia dentro da sua empresa, tá? Então, na aula passada, que foi a semana passada, que que a gente conheceu vários conceitos sobre o que está relacionado com a implantação de uma estratégia. Então, a gente viu que existem diversas estratégias para a empresa, que ela precisa utilizar-se dos projetos para que ela efetivamente transforme os objetivos da empresa em coisas que são palpáveis. E a gente estava discutindo como que a gente pode ter ideias e selecionar essas ideias para gerarem projetos. E a gente começou assim bem brevemente, mas assim brevemente mesmo, sobre o que eram os mapas conceituais, os workshops, as reuniões de trabalho e as matrizes de priorização, tá? São as ferramentas que nós vamos utilizar para saber quais são os projetos e quais são as ideias associadas a esses projetos que tenham objetivos que sejam aqueles que vão trazer efetivamente aquilo que a empresa se propôs a colocar no mercado. Então, por exemplo, se ela tem uma estratégia de daqui a 5 anos ser a principal produtora de sapatos no mercado, quais são os projetos, quais são as ideias que a gente vai utilizar para transformar essa estratégia, esse objetivo que nós temos, tá? Então, a gente pode discutir alguns deles, tá? Então, eu vou começar pelos mapas conceituais, que estão aqui esperando ansiosamente para serem entendidos por vocês. Então, quando a gente fala de mapa conceitual, uma ferramenta que a gente vai perceber que ela é bem assim visual, tá? E essa ferramenta visual, ela oferece um entendimento mais cognitivo do que se é proposto em termos de estratégia. E quando a gente fala isso, às vezes fica difícil para as pessoas entenderem, naquelas que não participaram do processo de criação daquele mapa conceitual, tá? Mas o que tem no mapa conceitual? Tá vendo que ele parece uma árvore genealógica? Só que ele só parece uma árvore genealógica. Por quê? Porque nesse mapa conceitual, a gente vai ter diversos conceitos, tá? Esses conceitos, eles estão associados à estratégia e aos objetivos que a gente gostaria de alcançar. Então, esses objetivos, eles vão ser ligados por setinhas, tá? E essas setinhas, essas ligações, elas vão mostrar quais são os conceitos que são importantes. Então, elas vão mostrar que quando você liga mais de um conceito, você cria proposições. Tá? Então, quando nós falamos em
proposições, nós vamos sempre considerar dois conceitos que vão estar relacionados. O negócio é a relação, tá? Como eles são importantes. Essas ligações, elas vão ser verbos, tá? Então, por exemplo, nós vamos falar assim, um dos conceitos, que são as caixinhas que vão formar, que são os substantivos que nós queremos, nós vamos falar assim, na nossa empresa de sorvetes Delícia Gelada, nós queremos um ganho de vendas de 50%, tá? E para isso, nós vamos estipular que nós vamos produzir novos produtos. Então, nós vamos ter novos produtos, que são os nossos substantivos, tá? Produzir esses novos produtos como? Nós vamos produzir esses novos produtos de acordo, por exemplo, com os sabores e com a utilização de produtos mais light, que é aquilo que a gente tinha proposto como uma estratégia, como um nicho em que nós iríamos atuar nessa delícia gelada. Então, aqui a gente vai relacionar os conceitos e vai falar quais são as proposições. Então, no final das contas, nós vamos ter caixinhas como as da árvore genealógica, relacionando os conceitos, o que é importante, como que você vai obter um resultado de acordo com algumas observações que foram feitas, tá? Como é que você chega nesses mapas conceituais? Nas reuniões. Então, existem discussões entre os membros da empresa em torno dos conceitos que podem ser utilizados para a obtenção de um objetivo que foi proposto pela empresa, tá? Por isso que esse tipo de ferramenta, ela é interessante, por quê? Porque você consegue visualizar o que se relaciona, você consegue refletir sobre essas relações e sobre o que se espera do futuro da empresa, tá? Então, aqui a gente consegue relacionar sempre, e por isso que é muito importante esse tipo de ferramenta, a gente consegue relacionar com os objetivos e as metas que foram propostas. Mas, além disso, a gente consegue compartilhar ideias. Por quê? Porque nessas reuniões que nós temos, nós podemos ter discussões, certo? Certo. Então, às vezes, o Sérgio dá uma sugestão. Aí o professor José Leandro, ele resolve dar uma outra sugestão que acaba se relacionando. Então, nós vamos ter uma relação de ideias. E é isso que se propõe o mapa conceitual, tá? E com isso, a gente vai conseguir montar as relações em termos de conhecimento. Então, nós vamos conseguir mostrar nos diversos níveis como é que a gente vai relacionar aquilo que a empresa sabe, ou seja, aquilo que está intrínseco a ela por meio dos seus funcionários. Nós vamos conseguir transformar isso em valores, em conceitos que são mais palpáveis pelos seus funcionários. A gente consegue entender melhor assim, tá? Então, quando a gente fala desses mapas conceituais, a gente pensa em conhecer oportunidades e técnicas que tragam benefícios para a empresa. Só que tem um problema. Antes da gente entrar aqui nos workshops, tem um problema para esse tipo de ferramenta, que são os mapas conceituais. Como não existe, todos os funcionários, os colaboradores da empresa não participaram dessas discussões e dessas relações que foram colocadas no mapa conceitual, às vezes fica difícil para que a empresa entenda, para quem efetivamente vai colocar em prática aquilo que foi proposto, que eles entendam o que vai ser feito. Então, é preciso que tenha uma comunicação muito clara para os colaboradores, para que eles entendam e consigam colocar em prática aquilo que foi proposto a eles por meio dessa ferramenta, tá? Existe uma outra ferramenta que é muito importante. Então, são os workshops. Quando a gente fala em workshop, parece que a gente tem como se você tivesse assim um pedacinho na sua garagem,
e ali nesse pedacinho dessa sua garagem você arrumasse, fizesse uma parte como se fosse de marcenaria, você cortasse placas de madeira para você poder construir alguma coisa, tá? Então os workshops eles vão ser utilizados para que a gente construa. E como que a gente vai construir alguma ideia da empresa se a gente não tiver algum apoio, tá? Então, os workshops dentro das empresas, sem ser esses workshops que a gente fala, que seriam mais as reuniões de trabalho, que a gente fala em congressos internacionais e nacionais e regionais, é uma coisa mais assim prática para as empresas. Então, o que você tem nos workshops? Neles, nós vamos ter uma grande reunião, tá? E dessa grande reunião, nós vamos decidir como que vai efetivamente ser a visão, a missão e quais são os valores da empresa, que são a base para que a gente possa colocar em prática a nossa estratégia, tá? É o que a gente vai ver daqui a pouco com o Balance Scorecard. Então, quando a gente fala isso, a gente precisa saber, conhecer previamente um histórico das visões e missões da empresa. Então, o que você vai fazer? Quando você vai a um seminário acadêmico, você tem a possibilidade de ler os trabalhos anteriormente, se você vai apresentar as suas contribuições sobre esse trabalho. Então, você precisa conhecer previamente. Aqui no workshop acontece a mesma dinâmica, tá? Então, a gente vai ter, num primeiro momento, um esclarecimento dos conceitos da empresa. Quais conceitos? Conceitos relacionados à visão, à missão e aos valores que a empresa tem. Então, com base nesses conceitos que estão num material didático explicando a que se propõe a empresa, a gente consegue ter outras ideias, tá? Então, tem toda uma preparação anterior a chegar naquela reunião. E quem vai participar dessa reunião? Podem ser executivos e algumas pessoas chaves de departamentos mais gerenciais e do nível operacional, mas com mais frequência são os executivos, a alta administração. Aí eles vão lá, eles conhecem, eles discutem essas coisas na sua segunda parte. E aí essas discussões elas vão trazer a definição da visão, da missão e de quais são as metas e as estratégias que aquela empresa tem naquele momento, tá? Então aqui, quem vai decidir? Os executivos. E eles vão decidir como? Com base nas anteriores também. Então eles precisam conhecer o que já foi feito. E aí, conhecendo o que já foi feito, quais foram as estratégias montadas, como que foi a visão da empresa, a gente consegue criar novas estratégias e novas visões. Porque lembra, quando a gente falou de visão e de missão, a gente falou que são conceitos que podem ser alterados ao longo da vida de uma empresa. Eles não são rígidos, eles podem seguir a dinâmica do mercado. Tá? Não tão dinâmico como o mercado é, mas tentam manter uma certa dinâmica em relação à criação dessas visões e missões. Então aqui, com essas duas primeiras partes do workshop, a gente consegue criar um entendimento do que os níveis gerenciais e operacionais eles precisam fazer. Então, a gente vai criar quais são os objetivos de cada um dos seus gerentes, de cada departamento. Quais são as metas que eles vão adotar e como que eles vão chegar a essas metas. E a gente consegue criar isso para cada uma das áreas. E isso é importante, porque a gente consegue trazer uma certa unicidade para o que foi proposto em termos de criação de uma estratégia, tá? Outra forma é falar das reuniões de equipe. Essas reuniões de equipe, elas são reuniões como se vocês fossem fazer um trabalho, tá? Então, quando vocês vão fazer um trabalho acadêmico, um trabalho para alguma disciplina, quando vocês respondiam atividades mais voltadas para, por exemplo, para a criação de um plano de negócios em projeto interdisciplinar, então, quando você tem essa equipe, as equipes se reúnem. Então, elas se reúnem num determinado local
numa determinada hora e eles sabem qual é o prazo que vai durar essa reunião. Além disso, eles sabem quais serão as pautas discutidas, quais são os assuntos que vão ser levantados nessa reunião, e dentro dessa reunião de trabalho, eles conseguem fazer o quê? Eles conseguem ter ideias. Então, as discussões, elas geram as ideias. E aqui, a gente vai conseguir definir os objetivos e as metas para cada um dos níveis da empresa. E dentro dessas reuniões também, depois que nós já decidimos qual vai ser a estratégia, quais são os objetivos que a empresa vai assim, querer no futuro, o futuro alguma hora vai chegar. Então nós vamos ter reuniões também que vão mostrar qual é o desempenho dessa estratégia que foi montada. Qual é a proposta? Foi atingida, não foi? O que a gente pode fazer para melhorar, tá? Então quando a gente fala de reuniões de equipe, nós estamos falando em gerar algum resultado, alguma criação de algum objetivo e meta, e também saber se esse objetivo e meta eles estão trazendo resultados para a empresa, tá? São dois conceitos importantes. E esses climas de discussão, eles acabam levando o indivíduo a se sentir parte do processo de decisão. Então, eu não sei se vocês se recordam da escola de recursos humanos, que tem bem aquela importância do trabalhador na empresa, porque ele é a peça essencial da empresa. Então, é trazer dessa contribuição que ele tem para as reuniões de equipe, uma melhora do clima que você tem, do clima organizacional, tá? Que as pessoas vão se sentir mais engajadas. E, para terminar essas ferramentas, a matriz de priorização. Então, a matriz de priorização, ela está associada a quê? Ela vai mostrar quais são os projetos que são mais importantes. Então, se nós temos vários objetivos e várias ideias associadas a cada um desses objetivos, nós precisamos criar uma prioridade daqueles que são mais importantes. Precisa criar um rankingzinho. Então, como que a gente pode fazer? A gente pode usar as matrizes de priorização, que elas vão pontuar os projetos de acordo com cada um dos objetivos que foi atingido e vai dar um peso a esses objetivos, tá? Então, com a multiplicação do peso dos objetivos e da nota que a gente deu para o projeto dentro de cada um desses objetivos, a gente consegue saber qual é a nota de importância de cada um deles e criar um rankingzinho, tá? Então, a gente consegue medir quanto que cada um dos itens vai ajudar na participação daquela empresa, naquele projeto que foi selecionado. Então, eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês, que era uma interatividade, mas que nós vamos fazer juntos, que é o quê? É mostrar qual que é a matriz de prioridade desses projetos. Então, esse exemplo está lá no ABA para vocês também. Então, como é que é? Então, a gente tem as notas para cada um dos projetos, tá? Então, nós temos as notas do projeto 1, as notas do projeto 2 e do projeto 3, de acordo com os objetivos que nós temos, tá? Cada um desses objetivos, ele tem uma pontuação. Então, o objetivo 1, o primeiro deles, ele é mais importante, porque ele tem uma pontuação 10. Esses objetivos, eles são pontuados, assim como as notas dos objetivos, sempre de 0 a 10, tá? E aí a gente tem a pontuação, por exemplo, do projeto 1, que já está resolvida aqui pra gente. Como é que é? É pegar esse valor, essa nota que você deu ao projeto 1, no objetivo 1, e multiplicar esses valores, que nem tá aqui, tá? E fazer isso em todos os projetos, em todas as etapas desse projeto. Então, por exemplo, para o segundo objetivo, nós temos uma nota de 8. E esse segundo objetivo, ele tem um valor de importância, um peso de importância de 7. Então, nós vamos multiplicar todos eles até que a gente chegue nos seus resultados. Primeiro as multiplicações, não se esqueçam disso, e depois as somas desses valores, que dá o nosso querido 106 de resultado final.
Então, essa é a ponderação entre a nota que você tem daquele produto, daquele projeto e os objetivos que foram propostos. Como é que a gente faz para criar a matriz de prioridades? A gente tem que fazer esse procedimento em todos os nossos projetos, para que a gente descubra quais são os valorizinhos aqui em termos de pontuação final e total, tá? Então, se para o primeiro projeto a gente multiplicava as notas do projeto com os pesos dos objetivos, nos próximos nós também vamos fazer isso. Percebam que aqui, ó, nós temos 10, que é a nota do primeiro, o peso do primeiro objetivo, 7, que é o peso do segundo, e 2, que ficou meio tortinho, mas é o peso do terceiro. Então, quando a gente faz isso, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de entender melhor, dado que os objetivos eles são constantes e que nós temos valores que são constantes, o que vai fazer com que haja maior pontuação num projeto ou não é a nota que você deu a ele em cada um dos seus objetivos. Então, quando a gente faz as multiplicações, nós vamos encontrar as notas para o segundo e para o terceiro projeto. Acabou? Não, ainda não. Por quê? Porque a gente precisa colocar esses valores que nós temos numa tabela, de forma a colocar o maior valor primeiro e o menor por último. Então, quando a gente faz essa ordenação, a gente percebe que o projeto 3 ele vai trazer muito mais ganho do que os demais projetos. Então, é assim, utilizando essa matriz de prioridade, que as empresas conseguem saber quais são os objetivos, quais são os projetos que vão, naquele momento, trazer melhores resultados, tá? Isso não significa que os outros 2 projetos eles sejam menos importantes e devem ser excluídos da matriz de projetos daquela empresa. Pode ser que esses 2 projetos eles precisem ser retrabalhados ou precisem incluir alguma outra coisa que não foi incluída quando se pensou sobre a ideia que está por trás deles, tá? E aí a gente fala agora do controle da estratégia. Então, ó, a gente sabe que estratégia é o caminho. Nós sabemos que as empresas elas fazem parte, em alguns momentos, de diversas escolas do pensamento estratégico. Nós sabemos que quando uma empresa ela quer fazer a instalação, a implantação de uma estratégia, primeiro ela tem que fazer um diagnóstico estratégico. Nesse diagnóstico estratégico, a empresa ela vai observar o que está acontecendo nela e nos outros, tá? No que está acontecendo com ela e no mercado, usando a análise SWOT. E a gente percebeu também que a empresa ela precisa criar a visão dela, ela precisa mostrar para a sociedade qual é a sua missão. E com base nisso, ela consegue saber qual vai ser o seu posicionamento competitivo. Se ela vai ser uma empresa líder, se ela vai ser uma empresa seguidora, uma empresa de nicho ou uma empresa que vai desafiar as concorrentes, tá? As empresas líderes. Com base nisso, a gente consegue criar uma implantação da estratégia, que é a tradução desses objetivos e dessas visões da empresa. Aí quando a gente implementa as nossas estratégias, a gente precisa saber se está dando certo ou não. E para a gente saber se está dando certo ou não, a gente precisa ter algumas habilidades em termos de controlar o desempenho, saber como está o desempenho daquela empresa. Para isso existem alguns sistemas. Então existem alguns sistemas de medição de desempenho. Nós vamos criar o quê? Nós vamos ver que existem alguns indicadores que podem ser utilizados para que a gente analise de forma mais quantitativa quais são os pontos que estão dando mais resultado e o que a gente pode fazer para melhorar aquela estratégia. Tá? Então, quando a gente fala de controle de desempenho ou controle da estratégia, nós estamos querendo criar instrumentos que nos falem se ela está dando certo ou não. E para a gente saber se ela está dando certo ou não, a gente precisa entender um pouco desses sistemas de medição de desempenho, mais conhecidos como SMD, tá? Então, como a gente vai falar sobre eles? Eles vão sempre mostrar qual é o desempenho da organização, não é de um setor, é da empresa.
Nós vamos falar como que a empresa está para os seus executivos, para que eles saibam como que está sendo implementada aquela estratégia. O que eles podem pensar de diferente para ajudar nos resultados. Nós pensávamos que teríamos um percentual de vendas 50% maior do que no começo da implantação dessa estratégia. Não deu certo. Não deu certo. Como não deu certo? Nós fizemos todas as contas, nós vimos todos os indicadores anteriores. O que está acontecendo para não dar certo? Não deu certo porque nós não previmos que iria haver um aumento, por exemplo, da inflação. Nossa, então o que a gente pode fazer para que dê certo? Quais são outras formas que a gente pode ter para trazer resultados positivos? Tá? Então o controle ele vai mostrar se está caminhando bem e vai indicar para os seus executivos o que é possível, o que eles precisam pensar, onde é que está o problema e onde é que eles precisam solucionar, tá? E aí a gente tem de novo que pensar sobre o que está acontecendo. Quando a gente fala desses sistemas de medição de desempenho, nós estamos então falando que ele vai medir, vai monitorar como que está o efetivo trabalho dos níveis operacionais e dos níveis gerenciais. Vamos saber se eles fizeram estratégias que estavam de acordo com a estratégia da empresa, tá? Então, eles precisam necessariamente seguir algumas características. Eu pus algumas aqui para vocês, no livro tem mais algumas outras, tá? Convido vocês a darem uma olhadinha sobre esse assunto em termos de quais outras características a gente precisa. Eu coloquei algumas das principais a meu ver, tá? Então, a primeira delas, a primeira, mais importante, é seguir a estratégia competitiva que essa empresa tem. Então, estratégia competitiva é falar se nós vamos estar numa empresa que está mais num período de sobrevivência, de manutenção, de desenvolvimento ou de crescimento. Então, ela tem uma estratégia de inovação. Essa é a estratégia competitiva da empresa? Não, a estratégia competitiva da empresa é diversificação, horizontal ou vertical. Então, saber qual é essa estratégia, ela vai ajudar na criação de um sistema de medição de desempenho adequado para cada tipo de empresa. Por isso que as características, elas estão associadas com a empresa. Quando a gente faz um sistema de medição de desempenho, a gente faz um para cada empresa, tá? Aí a gente precisa usar medidas financeiras e não financeiras, tá? Sabe por que a gente precisa usar as financeiras e as não financeiras? Financeiras porque você quer ter resultados positivos em termos de lucros, de receitas e fluxos de caixa, mas você também precisa saber se o seu cliente está satisfeito, se o seu funcionário está satisfeito, se a qualidade daquele produto ela está seguindo um padrão que possa ser colocado em prática, o que está acontecendo. Então, você precisa de medidas financeiras e medidas não financeiras. E aí, você precisa criar um sistema que traga melhoria contínua. Então, não é aquela melhoria que vai acontecer aos solavancos, tá? Quando acontece um problema, a gente vai lá e põe um band-aid. Não, a gente vai dar um jeito de criar melhorias que vão ser sempre utilizadas, que são contínuas. E você não vai só colocar band-aids ao longo do seu processo de implementação de estratégia e de produção, obviamente. Então, ele vai ajudar a mostrar quais são as tendências, o que está acontecendo dentro da empresa, como está ocorrendo esse progresso em termos de o que está trazendo de benefícios para a empresa, aquele projeto, por exemplo, que foi implementado. E a gente precisa entender relações de causa e efeito. Isso é importante, tem uma lâmina ali na frente que fala sobre isso. Então, por exemplo, se você tem uma estratégia de inovação, você precisa ter um pessoal qualificado para fazer essa estratégia de inovação colocada em prática. Então, você precisa ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento. E se os camaradas desse departamento de pesquisa e desenvolvimento não forem mestres e doutores, como é que eles vão ajudar a empresa a atingir uma estratégia de inovação que ela se propôs a ter? Que é a estratégia competitiva dela, trazer novos produtos e novos processos todos os dias.
ou com grande facilidade. Se ela não tiver pessoas qualificadas, não tem como ela ter isso. Então é um problema de causa e efeito, tá? E, mais importante, ela precisa ser entendida pelos funcionários, por todos os funcionários. Então é importante, quando a gente fala desse tipo de sistema de medição de desempenho, que a empresa perceba que as estratégias e técnicas que foram adotadas por uma empresa não necessariamente vão ser as mesmas para ela, porque as empresas elas têm conceitos estratégicos diferenciados, visões, missões diferentes, tá? Então, o que a gente tem com a tecnologia da informação, em termos desses sistemas de medição de desempenho? Eles vão ajudar, tá? É tudo uma questão de ajudar a empresa a atingir os objetivos que ela tem. Então, é falar que esse sistema ele vai facilitar e agilizar a coleta de dados, de informações que nós precisamos, financeiras e não financeiras, tá? E ele vai ajudar também porque a gente vai conseguir criar uma base operacional mais consistente. Vai ser melhor, vai ser mais... Nós, como gestores, nós conseguiremos observá-la melhor. E aí, a gente vai conseguir facilitar a vida daquelas pessoas que vão decidir. Se a gente vai facilitar a vida, é muito melhor do que criar mais problemas e tornar a vida do gestor mais complexa, como era há milhares de anos atrás. Mas aqui, com essas facilidades da TI, a gente consegue ter decisões que sejam descentralizadas, mas que estejam de acordo entre as estratégias que foram adotadas pela empresa. Então você consegue coordenar isso com mais facilidade, você consegue se relacionar melhor. Então se a gente tem uma multinacional, eu sou a multinacional e vocês são as minhas subsidiárias, cada polo, tá? Então a gente vai conseguir ter uma relação melhor, a gente vai conseguir entender as decisões que foram tomadas, mesmo distantes, porque nós temos a facilidade da TI. E existem também adoções de sistemas de gestão integrada que podem melhorar essa medição em termos da organização como um todo, tá? Mas a gente precisa perceber que cada um deles precisa ser único, tá? Cada um desses sistemas de medição, eles precisam entender que eles estão associados à estratégia, à visão que a empresa tem. Então você não pode padronizar, não tem como você padronizar efetivamente todas as funções. Aí, um dos principais sistemas de medição de desempenho, vocês já conhecem, vocês já tiveram um primeiro contato com eles, que é o Balance Scorecard. Então, lembra quando nós falamos do Balance Scorecard? Nós falamos que era uma ferramenta utilizada na administração por objetivos e que a administração por objetivos utilizava o Balance Scorecard porque ele oferecia quais eram os objetivos da empresa, ele transformava esses objetivos da empresa em medidas e indicadores que mostravam para os seus executivos e colaboradores onde é que precisava melhorar e se aquele objetivo estava sendo ou não alcançado. Então, o Kaplan e o Norton, na década de 90, vocês lembram lá da década de 90? Lembra do videozinho, da entrevista do Kaplan? Lembra da animaçãozinha mostrando como é que se faz um Balance Scorecard? Pois então, esses dois camaradas, eles perceberam que as empresas elas não podem se focar só nos lucros, nos custos que elas tenham. Eles precisam também observar outras coisas, que o departamento financeiro não é o único que existe dentro de uma empresa. E as empresas já tinham percebido um pouco disso, mas elas não tinham formalizado. Então, o que eles fizeram? Eles formalizaram e eles verificaram que, além de utilizar o Balance Scorecard para saber se os objetivos estão sendo colocados de forma efetiva, essa estratégia ela vai mostrar que é possível ter uma relação se está dando certo.
Porque você vai tendo vários indicadores que são acompanhados ao longo do tempo e você sabe onde é que estão os problemas. E além disso, a gente consegue também implantar a estratégia quando a gente usa o Balance Scorecard, tá? Então nós vamos entender um pouco mais dessas coisas, vamos relembrar alguns conceitos sobre o Balance Scorecard. Então, para quê? Para que a gente possa depois saber como é que nós vamos ter esse objetivo que foi proposto pela empresa. Então, a empresa ela tem uma visão e a sua estratégia, tá? E aí, ela tem, dentro do Balance Scorecard, tem 4 grandes áreas, grandes perspectivas que envolvem diversas áreas da empresa. Áreas financeiras e não financeiras. Então, quando a gente fala, por exemplo, pela área financeira, eu vou começar aqui, mas nas próximas lâminas a gente tem um aprofundamento, tá? Que é basicamente o que eu vou contar aqui para vocês. Então, quando a gente fala da perspectiva financeira, nós estamos falando em encontrar uma forma da gente ter sucesso em termos de recursos. O que a gente pode fazer para que os nossos investidores, eles continuem colocando dinheiro na nossa empresa? Então, quais são as estratégias? O que a gente precisa saber da nossa empresa, em termos financeiros, para que a gente atraia mais capital? Ou para que a gente consiga empréstimos nos bancos, tá? Então, é uma visão, uma perspectiva muito importante. Só que não é única, porque a gente também tem que se preocupar com o nosso cliente. Então, quando a gente se preocupa com o cliente, a gente pergunta para esse cliente: cliente, o que eu posso trazer de valor para você? Ou a gente pergunta para esse cliente: cliente, o que eu posso fazer para que você seja segmentado e tenha benefícios, tá? Então, quando a gente fala de cliente, como é que a gente vai ser visto pelo cliente? Quando a gente fala de aprendizado e crescimento, nós estamos falando assim, quais são as habilidades que nós temos na nossa empresa, nos nossos funcionários, e como que a gente vai conseguir melhorar isso. Então, se a gente fala de habilidade, nós estamos falando de aprendizado. E como que o aprendizado, a habilidade do seu colaborador, ela pode trazer mais benefícios por meio de geração de inovações, tá? Pode ser um dos indicadores que pode ser utilizado nessa área. E também saber como estão os processos internos. Então, ou seja, o que nós estamos em termos operacionais fazendo que pode continuar fazendo e outras coisas que estão erradas, que não estão dando certo. Quais são os processos que a gente precisa destacar ou não, tá? Então, quando a gente fala da decisão da perspectiva financeira, a gente está falando que é uma das áreas mais importantes da empresa. E é aquela que vai depender do ciclo de vida da empresa. Então, o que a empresa precisa saber? A empresa precisa saber se ela está numa fase de crescimento, que é aquela fase que ela precisa ter muitas vendas. Ou a gente precisa saber se a empresa está numa fase mais de sustentação. Nessa fase de sustentação, ela precisa fazer vários investimentos. E quando a gente fala na fase então ela se preocupa um pouco mais com lucros, tá? Quando a gente fala na fase de colheita da empresa, a gente já fala de uma empresa que já está mais madura, uma empresa que pode pensar num longo prazo. Então, cada um desses indicadores, ele está associado ao tipo de ciclo de vida dessa empresa. Então, quando a gente fala do papel da área financeira, a gente está falando do que a gente espera no futuro, mas também quais são as metas que estejam associadas a essa área, tá? Eu trouxe aqui alguns indicadores para vocês, para que vocês os conheçam. Então, por exemplo, nós temos aqui 3 grandes estratégias financeiras que as empresas podem ter: colocar mais produtos no mercado, reduzir custos, ou elas podem aumentar os seus investimentos, tá? Então, quando a gente fala dessas 3 estratégias, cada uma delas está associada a um indicador diferenciado. Qual é a taxa de vendas, qual é a participação de cada cliente nos lucros, qual é a participação de cada produto nos lucros,
como que a gente pode ter, qual é o custo de capital daquela empresa. Então, quando a gente fala disso, quanto que a gente está investindo em pesquisa e desenvolvimento, qual é o retorno sobre o investimento que aquela empresa tem, nós estamos falando de alguns indicadores que podem ser utilizados nessa área, tá? Eu trouxe essa interatividade, mas nós vamos fazer juntos, tá? Eu vou fazer junto com vocês. Então, é assim, lembra a nossa sorveteria Delícia Gelada? Pois é, a nossa sorveteria Delícia Gelada, ela está crescendo, nós estamos na fase de crescimento, tá? Que era aquilo que a gente tinha falado anteriormente, que a gente estava começando a implantar aquela empresa, que a gente ia implantar ela num shopping, do lado de uma academia, oferecendo sorvetes light e de frutas. Muito bom, pois é. Então, nossa empresa está na fase de crescimento. Tá? Então, nessa fase de crescimento, a gente precisa, por exemplo, criar alguns indicadores para essa perspectiva financeira, para que a gente possa analisar o Balance Scorecard dela, nessa área, nessa perspectiva. Então, alguns indicadores que poderiam ser utilizados: a taxa de vendas, a quantidade de produtos que a gente tem. A gente poderia falar também em termos de quais são os custos que nós temos, que vocês viram um pouco de custos hoje com o professor José Leandro. Então, a gente podia associar alguns desses indicadores para mostrar qual é a nossa perspectiva financeira, tá? Existem alguns outros. Depois, se vocês quiserem, lá no nosso plantão amanhã, às 9 da noite, a gente conversa mais sobre isso. Aí, tem a perspectiva do cliente. E essa perspectiva do cliente, ela está associada a entregar um valor para aquele cliente. Então, os clientes, eles podem ser entendidos de acordo com a participação que eles tenham no mercado, de acordo com a perspectiva que você tenha de crescimento nesse mercado e de acordo também com a satisfação desse cliente, tá? Mas a gente pode também associar o cliente ao valor que ele traz à empresa e ao valor que a empresa contribui na interação que eles tenham. E quando a gente fala isso, nós estamos falando de qualidade do produto, qual é o preço que esse produto tem. Ou então nós estamos falando de qual é a marca. Geralmente as pessoas elas acabam comprando um determinado produto ou entrando várias vezes numa determinada loja por conta da reputação que aquela marca tem. Então é importante que a gente saiba qual é o valor, tá? E com isso a gente consegue criar alguns indicadores. Por exemplo, nós podemos ver qual é o relacionamento do cliente em termos de compra. Então você vai à empresa fazer alguma aquisição. Como que isso acontece? Qual é o seu sentimento ao fazer isso? Você está satisfeito ou não está satisfeito? O que poderia ser feito em termos para trazer mais conforto? Quanto tempo você demora para responder a uma necessidade, a uma reclamação que foi feita por um cliente, tá? Então essas coisas, elas são importantes porque elas acabam trazendo uma perspectiva de um relacionamento mais duradouro com os nossos clientes. Assim como nós precisamos saber como que estão os processos dentro da empresa. E esses processos, eles podem estar associados à criação de novos produtos por meio da inovação, tá? A gente está falando de mudanças em termos operacionais, em termos de redução de custos, tornar aquela produção mais flexível, buscar qualidade. Ou então nós estamos falando do depois que vendeu. E depois que vendeu, nós estamos falando de como que eu posso devolver. Existe uma política de devolução? Como que se propõe a garantia daquele produto? Como é o pós-venda? A empresa ela liga se você tiver algum problema para uma assistência técnica. O que acontece? Tá? E por meio desses indicadores, dessas áreas, a gente consegue, por exemplo, criar alguns indicadores, tá? Além disso, quando a gente fala de aprendizado, quando a gente fala de conhecimento, nós estamos falando em termos de colocar as capacidades dos funcionários em aplicação. Então, a gente pode melhorar as capacidades dos funcionários ou a gente pode melhorar aquilo que já existe em termos de sistemas de informação na nossa empresa. Mas a gente também pode melhorar o quê?
como nós vamos motivar os nossos funcionários, os nossos colaboradores. E por isso que eu trouxe essa lâmina para vocês, tá? Ela é importante por quê? Porque ela mostra que quando a gente fala da perspectiva para os funcionários, os colaboradores, nós precisamos saber se eles estão satisfeitos, como que nós estamos em termos de produtividade e como que a gente consegue fazer a retenção dos talentos. Então, não é só falar em salários maiores. Quando a gente fala de sistemas, a gente está falando que a gente precisa saber qual é a disponibilidade de informações de acordo com aquilo que a gente previu, com as necessidades que a gente tenha, tá? E quando a gente fala de motivação ou de empowerment, a gente está falando de quê? De escutar o nosso funcionário para que ele nos dê sugestões de melhorias na nossa empresa, que é muito importante, tá? E quando a gente fala então de sistemas de medição de desempenho, nós estamos falando de relacionar os nossos objetivos estratégicos com as medidas de desempenho que a gente tem. E essas medidas de desempenho, elas podem mudar os nossos objetivos estratégicos, tá? Por isso que eles têm que ser personalizados. E por isso que a gente precisa de uma gestão de desempenho mais propícia para que a gente possa entender causas e efeitos. Por exemplo, se a gente tem pouca habilidade nos nossos empregados, a habilidade dos nossos empregados ela vai influenciar na qualidade e vai influenciar no tempo que você demora para cada um dos processos. Então isso vai impactar em como que vai acontecer a produção. Vai impactar no prazo em que você vai entregar, em como que o seu cliente vai entender aquele produto. Então, quando a gente fala de causa e efeito, é essa relação, tá? Mas quando a gente fala de Balance Scorecard, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que você vai implantar isso na sua empresa. Então, primeiro, a gente precisa traduzir a visão. Como assim traduzir a visão? A gente precisa trabalhar aquela visão em conceitos mais próprios. Então, falar, por exemplo, que nem está aqui nessa lâmina, falar como que a gente vai atingir aquele consenso, aquele objetivo que foi proposto. Quais são os principais, como que a gente entende da visão? O que a gente quer? Qual é a missão daquela empresa? O que nós estamos nos propondo, tá? E a gente precisa comunicar muito bem. Então, essa comunicação é falar para os nossos funcionários qual é a nossa visão e tentar mostrar a eles a importância que eles têm nesse processo, para que a gente possa saber quais são os objetivos e relacionar quais são as melhores medidas para que a gente possa ter ganhos em termos de o que está efetivamente sendo medido. E a gente precisa fazer um planejamento do negócio. Quando a gente faz isso, a gente precisa estabelecer metas e a gente precisa alinhar as estratégias que nós fomos colocando na empresa, tá? E a gente sempre precisa do feedback, tá? Por que a gente precisa do feedback? Porque a gente, às vezes, precisa melhorar a nossa visão, porque ela já foi compartilhada e agora ela tem algumas opções que podem melhorar os nossos propósitos. E, às vezes, a gente precisa fortalecer esse feedback mais estratégico, que pode ser melhorado quando a gente propõe a estratégia, tá? Então, aqui eu trouxe algumas considerações que são importantes. Por exemplo, para a visão, a gente precisa comunicar essa visão. Então, a gente precisa falar qual é a estratégia que essa empresa tem. Nós precisamos, por exemplo, fazer uma revisão desses indicadores de desempenho. O que nós vamos observar? Nós vamos falar de taxas de vendas, nós vamos falar de lucro por produto, por cliente, nós vamos falar de taxa de investimento, qual é o retorno sobre o investimento, o que nós vamos falar, tá? E quando a gente fala de comunicação, a gente precisa instigar nos nossos colaboradores essa importância de falar o que eles gostariam de mudar. Então, criar um programa para que haja essa mudança corporativa. E mostrar quais são os objetivos, porque, olha, se você vai pedir para os seus
colaboradores do nível operacional, que eles coloquem em prática alguma estratégia, eles precisam saber quais são os objetivos que foram propostos, tá? E a gente precisa vincular esses desempenhos com os indicadores que nós temos, tá? Com o que cada um dos funcionários traz com os indicadores como um todo que nós temos. Mas, lembra que tem mais um ponto, que é o planejamento do negócio? É fazer o quê? Não era metas que a gente tinha nesse planejamento do negócio, estabelecer objetivos? Então é isso que a gente tem que fazer, definir quais são as metas e tentar criar investimentos que estejam só associados a nossas estratégias. Não fazer investimentos que não tenham nada a ver com o que a gente quer em termos de estratégia, tá? Com a nossa visão. E a gente precisa sempre saber qual é o nosso orçamento, para que a gente possa colocá-lo em prática, tá? Por fim, nós temos que ter esse feedback, que eu falei que ele é muito importante, por quê? Porque a gente precisa ter essas revisões, sejam elas trimestrais ou mensais. Nós precisamos saber se os indicadores que nós escolhemos, eles podem ser colocados de verdade em prática e eles estão trazendo resultados. A gente precisa saber isso. Porque se a gente não souber, vai que nós estamos medindo uma coisa errada. Como é que nós vamos saber se está funcionando, se aquela estratégia ela tem um propósito ou não? E a gente precisa sempre fazer uma revisão da estratégia anual e nós precisamos fazer implantações de novas ações para a nossa empresa. Então, como novas ações? O que a gente poderia melhorar que está sendo colocado pela empresa, sabe? Nós fizemos uma visão, nós temos uma visão e nós temos um objetivo. Só que aquela forma como nós escolhemos para atingir aquele objetivo, ela tem alguns problemas. E nós percebemos com o Balance Scorecard, com essa tradução, que seria interessante nós mudarmos um pouco esses indicadores, fazer uma revisão dessas estratégias, tá? Então, é importante que haja isso, por quê? Porque se você fala que no começo de 2014 nós tínhamos um panorama, isso é verdade. Agora, hoje, no dia 24 de março, nós temos um panorama distinto. É capaz que no final do ano nós tenhamos um panorama completamente diferente também, tá? Então é por isso que a empresa precisa fazer revisões ao longo do tempo. Então, os meninos estão me falando que eu tenho a grande quantia de 14 segundos para terminar a aula com vocês. Então esses eram os principais conceitos das unidades 5 e 6, tá? Amanhã, às 9 da noite, tem plantão. Espero todo mundo lá. No AVA, tem 2 videoaulas para vocês sobre as unidades que nós tratamos ao longo do curso, tá? Também estão esperando por vocês. Tenham uma excelente noite, meus caros. Aproveitem bastante para estudar durante essa semana. Fiquem com muita calma a hora de fazerem a prova na semana que vem. Mas na semana que vem eu volto para dar uma boa prova para vocês, tá? Excelente noite, pessoas, e nos vemos na semana que vem.